Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à discussão sobre os estudos de comunicação na França. Bom, nós falamos da importância dos estudos franceses e principalmente de uma grande obra que foi a do Edgar Morin nos anos 60, né? E essa obra, que foi inclusive recentemente publicada, ela tem uma grande atualidade nos estudos de comunicação. E esse estudo, né, ele foi sintetizado pelas autoras Vera França e Paula Simões, com 5 grandes contribuições que esses autores teriam dado, né, que esse autor, aliás, teria dado aos estudos de comunicação. Seria uma, digamos assim, a contribuição, a contribuição francesa, né, mais conhecida mundialmente, essa obra do Edgar Morin. Então elas vão apontar aí 5 grandes contribuições. A primeira contribuição é a noção de cultura, né? Para o Edgar Morin, um pouco diferente do que havia ali na teoria crítica, a cultura ela seria bem definida como um complexo de normas, valores, mitos, imagens, né? Que se faz presente na vida social e que, ao mesmo tempo, influencia a atitude das pessoas, dos indivíduos. Os indivíduos se formam no âmbito da cultura e a cultura acaba sendo uma referência para a ação desses indivíduos no mundo. Bom, se o modo de viver ele é influenciado pelos valores culturais, do ponto de vista da análise da cultura de massas, o Edgar Morin vai ter uma análise um pouco diferente do que os teóricos da indústria cultural propuseram, né? Embora ele vai ver também a produção da cultura de massas como uma relação compensatória que uma boa parte da população vai ver nesses produtos, com os seus acontecimentos, com as suas grandes figuras, né? E ao mesmo tempo as pessoas vão ser influenciadas por essa produção. Ele vai apontar que há uma característica na cultura de massa que é diferente de todas as outras culturas precedentes. Pela primeira vez, uma cultura ela tem um caráter universal, no sentido de que todas as classes sociais podem acessar a cultura de massas. Vejam bem, ele não chega a dizer que é uma forma cultural democrática, mas ele chega a dizer que ela possibilita o encontro de todas as classes sociais, na medida em que o que define essa cultura de massas é a ampla acessibilidade, né? E aí, ele não vai entender que a cultura de massa ela seria a única cultura predominante na vida social. Edgar Morin ele entende que as nossas sociedades são sociedades policulturais, nas quais também a cultura de massa se faz presente. E a cultura de massas, ela se alimenta dessas outras culturas, na medida em que as culturas, umas com as outras, têm uma mútua influência. A cultura de massas é aquela cultura, então, que vai se alimentar das referências da cultura nacional e de outras culturas para realizar a sua produção em larga escala e difundir os seus bens simbólicos na forma cultural conhecida como cultura de massa. Então, diferentemente do Adorno e do Horkheimer, que apontava a cultura de massas, né? E a indústria cultural como a única forma cultural predominante na nossa sociedade, ele entende que essa é uma forma cultural que ela se relaciona com outras formas culturais e que, inclusive, se apropria dela para fazer sua própria produção. Uma outra questão importante é que essa indústria cultural, ele analisa como se fosse por um referencial um pouco parecido com o que o Adorno e o Horkheimer trabalharam. Ele também vai usar o conceito de indústria cultural,
mostrando que a forma da produção dessa cultura de massa é uma forma industrializada. Então, nesse sentido, tem uma própria caracterização. Ele diz, olha, a revolução industrial, aquela que aconteceu no século XVIII, é uma primeira forma da revolução da indústria. Essa nova revolução da indústria, que se volta não apenas para os bens materiais de consumo, mas também os bens intangíveis de consumo, que é o caso dos bens culturais, ela seria uma espécie de segunda revolução. Porém, essa revolução, ela não seria, essa revolução da indústria não seria como foi a primeira, uma indústria voltada para os bens de consumo materiais. Esse tipo de produção é voltada para os bens de consumo espirituais, né? Que vão alimentar o imaginário, os ideais, vão satisfazer, vão ter uma relação com a fruição espiritual e a formação subjetiva dos sujeitos, né? Bom, e ao apontar essa segunda revolução industrial, o Edgar Morin também vai levantar um outro aspecto, seria o aspecto de essa produção cultural em massa, seria também uma segunda forma de colonização, né? Não mais aquela forma de colonização que foi dos grandes descobrimentos, dos continentes, o domínio de várias áreas, né? E a submissão das populações dominadas nesses novos territórios. Ele vai apontar de uma forma interessante que agora se trata de uma colonização da alma, de uma colonização do espírito, entretanto, não pelo poder da força, mas pela abrangência e a penetrabilidade dessa cultura, desse discurso, dessa nova formação, dessa racionalidade, desse imaginário que a indústria cultural ajuda a construir, né? Então ele vai caracterizar a indústria cultural sobre 3 aspectos. A questão que seriam basicamente 3 eixos nos quais essa indústria cultural é pensada. A produção, né, que é uma produção industrial, padronizada, feita também por uma grande difusão, que seria a segunda característica, né? E essa difusão teria que ser em larga escala e para um público que era cada vez mais abrangente e também com várias diferenciações. Então, se você tem uma produção em larga escala, essa produção ela tem que ser organizada de uma forma industrial e também estabelecendo determinados padrões para que ela consiga alcançar a grande parte das pessoas em diferentes partes do nosso planeta. Bom, ele vai também, né, então, apresentar uma outra característica do pensamento dele, e que vai ser muito importante na obra dele, é a discussão que o Edgar Morin vai fazer sobre o papel dos intelectuais e a cultura de massa. E ele vai ser um cara muito crítico, embora vocês viram que ele era um cara assim, que tinha sido filiado no Partido Comunista, ele era um cara de um pensamento crítico, né? Ele era um cara assim, que criticava a intelectualidade tanto à esquerda quanto à direita, mas no seguinte sentido. Ele dizia que a cultura de massa, tal qual ela estava dando, e quando ele fala, né, a crítica à esquerda, ele está falando principalmente do pensamento do Adorno e do Horkheimer. E ele vai dizer, então, a crítica que ele vai fazer é a seguinte. Ele diz que os intelectuais de direita, que eram principalmente críticos culturais, elitistas, né? Eles tiveram uma presença muito grande na Inglaterra e mesmo na França. Ele vai dizer que esse pessoal, eles consideravam a cultura de massa uma diversão de lotas, né? Ou seja, é como se fosse uma coisa menor diante da alta cultura, daquilo que se considerava cultura de elite, cultura clássica.
E a esquerda, ele vai criticar a própria concepção do Adorno e do Horkheimer, que no fundo ele via, esses autores viam a indústria, a cultura de massas, né, como uma mistificação deliberada, ou seja, como se ela fosse o ópio do povo, como se ela fosse uma alternativa que ele vai chamar inclusive de barbitúrico, né? Que é é como se fosse uma sedação pela qual esses indivíduos estavam passando, como se fosse uma droga alucinógena e que os retirasse da realidade na medida em que eles entravam em contato com essas produções e viviam seduzidos por elas, né? Então ele vai dizer o seguinte, para os intelectuais, sejam eles à esquerda, sejam eles à direita, embora ele é um intelectual que se identifique com a esquerda, ele vai dizer que a indústria cultural, ela vivia nos infernos infraculturais, porque ela não era considerada, né, a cultura de massas, ela não era considerada cultura nem por esses intelectuais de direita, nem pelos intelectuais de esquerda, no qual aí ele está se referindo principalmente ao Adorno e ao Horkheimer, né? E a tradição que se seguiu em torno do pensamento deles. E embora ele também siga algumas instruções interpretativas e de leituras da própria teoria crítica, ele tem algumas diferenciações em relação à interpretação sobre esse pensamento e sobre essa visão de cultura e de comunicação. O Edgar Morin, então, ele vai ver, na medida em que ele não entende que a única forma de cultura é a cultura de massa, ele entende que há outras culturas, ele pretende, então, que a visão de cultura seja pensada e seja estudada dentro daquela noção de totalidade que tem a ver com o pensamento dele, estruturalista e tal, mas, porém, uma forma cultural que é afetada por várias outras relações com as quais ela é produzida e se relaciona na vida social. Uma outra coisa que ele vai propor, e que seria um terceiro elemento de destaque no pensamento do Edgar Morin, é a contradição entre a padronização e o consumo. Ora, se você tem uma produção em larga escala, né, e essa produção ela precisa de chegar a várias pessoas em vários continentes, ela tem que ter uma forma de gerenciamento e de produção que seja feito dentro de uma lógica de organização que é altamente industrializada. Nesse sentido, a padronização dos produtos é extremamente necessária, porque você não consegue produzir em larga escala se não for dentro de processos visando um tipo de produção padronizada, mas também formas padronizadas de realizar essa produção, né? E nesse sentido, ele vai apontar que é uma contradição. Bom, eles precisam de ter sempre um produto padrão, capaz de todo mundo receber, capaz de todo mundo entender. Mas na medida em que as pessoas vão recebendo uma produção, seja ela qual for, de qualquer natureza, de uma forma padronizada, haverá um próprio interesse do ponto de vista do consumo, de uma diferenciação daquele consumo. E é aí que entra o aspecto da inovação, né? E o que seria a inovação na indústria cultural? Seria aquela novidade que vai ser produzida, aquela atualização de arquétipos e de forma de produzir cultura, que faz com que você entregue um produto que seja novo, no sentido de que ele atenda a uma expectativa de renovação que está na própria relação entre produção e consumo, e principalmente demandada pelo consumo. Então, ele vai mostrar que muito dessa produção da indústria cultural e da cultura de massas, ela vai ser feita a partir de arquétipos. O que são os arquétipos? São aquelas formas ancestrais que vão estar sempre presentes na vida da humanidade, em diferentes épocas culturais,
mas que vão sempre estar presentes ali na literatura, na forma de escrever, na forma de narrar os conflitos, né? Questões referentes ao amor, à morte, ao ódio, à inveja. Então, todos esses elementos acabam sendo arquétipos que vão interessar a qualquer forma de sociedade e a qualquer cultura. E a cultura de massas, ela vai lidar como forma de inovação, ela vai tentar, então, atualizar esses arquétipos, né? No sentido de fazer com que eles atendam à demanda de um tempo, percebendo as sinalizações e as necessidades daquele tempo, mas sempre trazendo questões que são de interesse humano, né? E que, de uma forma ou de outra, todas as culturas lidam e pensam sobre essas questões e essas formas tradicionais em que essas situações ocorrem e são exploradas do ponto de vista da produção cultural. E aí ele vai apresentar essa questão. Há, então, uma contradição entre uma produção padronizada, que a indústria cultural tem que ter, mas há também uma exigência de inovação dessa produção. E essa exigência de inovação da produção, ela pode fazer com que os produtos eventualmente não tenham sempre aquelas características que o Adorno e o Horkheimer propuseram, né? Evidentemente, com essa questão que ele levanta, ele diz, olha, pode ser que alguns produtos nos surpreendam, nos faça pensar, na medida em que vai predominar não o interesse da indústria na sua volúpia de produzir em grande escala para lucrar e apenas com as determinações do mercado. Mas quando também o mercado abre uma possibilidade para uma inovação, até pela própria exigência do consumo, você pode ter um produto cuja natureza não seja necessariamente aquela que sempre está dada na análise dos teóricos da teoria crítica. Então, ele vai mostrar que essa contradição entre padronização e inovação, ela vai levar a uma situação um pouco diferente, né? Quanto mais a indústria cultural se desenvolve, mais ela vai apelar para a individuação, né? Ou seja, para que o produto seja cada vez um diálogo com aquelas necessidades mais específicas do sujeito. Entretanto, você não consegue ter numa produção individual, uma produção que é padronizada, com vistas a ser consumidas no mundo inteiro, ela não tem como criar uma individualização do consumo, uma individuação do consumo, no sentido dela ser particularmente endereçada para um indivíduo com características específicas e singulares. Ou seja, essa individuação, ela também tem que ser padronizada. Ou seja, a produção da indústria, ela tem que buscar naquilo que formas de segmentação da individuação, de modo a discutir dentro dessas particularidades o que pode ser universal para que a padronização continue, porque a única forma de você produzir para amplos mercados e para amplo consumo é de uma forma padronizada. Então, como padronizar a individuação torna-se, então, um desafio dessa indústria cultural e um desafio da cultura de massas. Então, nesse sentido, a atualização e a inovação, ela vai passar muito mais pelo diálogo com esses diferentes contextos, né? Com os valores de uma época, de um determinado tempo, de questões que possam interessar a diferentes grupos, de diferentes regiões, de diferentes lugares, né? E ele vai mostrar também que a inovação, muitas vezes, ela chega
também pela presença e pela exigência de alguns criadores e de algumas estrelas de cinema, de algumas vedetes, né, que é o nome que ele usa para falar das estrelas do cinema e da indústria cultural, porque muitas vezes essas personalidades individuais, por elas terem um determinado talento, elas fazem algumas exigências da indústria para que elas se apresentem, para que elas desempenhem determinados papéis, para que eles escrevam determinados roteiros para o cinema ou obras, né? Eles fazem algumas exigências de liberdade de criação ou de atuação, que muitas vezes possibilita também uma inovação na produção, que também acaba sendo aceita pelo mercado, por o mercado avaliar, o mercado cultural avaliar que a produção dessas pessoas é significativa, é importante, vai ter público e, portanto, vai ter lucro também, e acaba sendo uma própria exigência do processo produtivo, né? Então, nesse sentido, aquilo que ele vai mostrar aqui, a dialética, que é a contradição entre a produção e o consumo, muitas vezes vai facilitar esse sentido de inovação numa indústria que é altamente padronizada, ou seja, os anseios de novidade que são demandados pelo consumo, eles vão poder muitas vezes subverter as estruturas burocratizadas e padronizadas quando se fizer valer mais o peso da originalidade, da inovação e os anseios da novidade do que meramente as exigências formais de padronização já consagradas a partir do interesse do mercado. Então, ele vai mostrar que essa relação é dialética. O que significa uma relação dialética? É, sobretudo, uma relação de conflito entre um mercado que quer ter uma produção burocratizada e padronizada e o desejo, às vezes, de autores, de artistas que vão propugnar, vão propor uma inovação. Ou mesmo o desejo e a demanda de uma determinada audiência, de um determinado grupo de consumidores, que na relação de consumo cultural vão estar sempre questionando os padrões e também buscando formas alternativas de olhar e de manter uma relação diferenciada com a produção da indústria cultural. Dentro dessa ideia, então, a indústria cultural precisa de encontrar uma forma de produção em que ela possa definir aquilo que o Edgar Morin chamou de homem médio universal. O que seria esse sujeito, né? Hoje a gente não usa mais a palavra homem como sinônimo de humanidade, seria sujeitos médios universais, né? Ou pessoas médias universais, né? O que seria essa noção? Seria o máximo de consumo. O que é achar uma pessoa média universal? Seria uma medida em que eu posso ter o máximo de consumo para atingir o maior público. Então tem que criar uma linguagem que tenha a mais ampla acessibilidade. Eu tenho que criar formas que possam ser mais amplamente aceitas e reconhecidas para que o meu produto tenha êxito no mercado de consumo cultural, né? E aí, o que ele vai mostrar? Há uma característica dessa cultura de massa que é o sincretismo. O que é a noção do sincretismo? É aquela tendência de homogeneizar vários elementos diferenciados, várias culturas diferenciadas sob um denominador comum, né? E quando você consegue isso, você tem possibilidade de ter um diálogo com aquilo que ele chamou de o homem médio universal, né? Esse sujeito médio universal, na medida em que você o reconhece, que você capta o que é um sujeito comum, o que uma pessoa comum pode pensar e pode avaliar sob determinado ponto de vista, sob determinada situação. Na medida em que você capta isso enquanto uma resposta ao seu questionamento, você tem pistas sobre os elementos que você pode explorar na sua produção cultural.
Então, o que ele está sugerindo aí? Para o Adorno e Horkheimer, não há nenhum diálogo entre produção e consumo. Aquilo que tem na relação é sempre aquilo que é determinado pelo polo da produção. O Edgar Morin vai reconhecer que é um diálogo, porém é um diálogo limitado. É como se fosse um diálogo entre o prolixo. Quem que é o prolixo? Os meios de comunicação de massa, que estão nos bombardeando o tempo inteiro com novas informações, novas programações, novos produtos, novos filmes, né? Se vocês falarem, hoje eu quero ver um filme, né? Você tem N escolhas para você fazer sobre o que você vai ver. Eu quero consumir um determinado produto. Você vai na internet, você tem N sugestões. Esse é um mundo prolixo, que está o tempo inteiro te oferecendo coisas, oferecendo alternativas, modulações, formas de produção e tal. E ele vai dizer, olha, esse é um diálogo entre o prolixo, que são os meios de comunicação, e o mudo. Quem que é o mudo? Nós, consumidores, porque nós podemos dizer sim ou não. Eu vou assistir ou não vou assistir. Se eu não quero esse produto, eu vou procurar um outro. Mas não é um diálogo onde você tem uma reciprocidade, um turno de fala, onde as pessoas se manifestam e onde todas essas questões referentes de um mundo, sem pensar as relações de poder que envolvem a produção dos meios de comunicação, está dada. Então, nesse sentido, é um diálogo? Mas é um diálogo com limitações, né? Então, essa cultura, ela vai ser proposta dessa forma e essa vai ser uma relação fundamental entre a cultura de massa e a grande parte das pessoas que a consomem. Para fechar, então, a quinta contribuição e essa discussão, a síntese dessa discussão que a gente está fazendo aqui sobre o pensamento francês no campo da comunicação, as autoras vão propor, então, uma distinção entre o Horkheimer e Adorno e o Edgar Morin, né? Primeira questão, tanto o Edgar Morin quanto o Adorno e o Horkheimer, eles endossam certos aspectos relativos à questão da indústria cultural. De fato, a cultura é produzida em escala mundial, em larga escala e dentro dos padrões da industrialização. É uma forma cultural que só pode se realizar porque ela é industrialmente produzida, né? Entretanto, assim como o Adorno e o Horkheimer, ele vai falar desses processos de industrialização como fundamentais para que essa forma cultural seja manifestada e seja abrangente assim como ela é. Entretanto, a visão de cultura que o Edgar Morin tem é uma visão diferente daquela que o Adorno e o Horkheimer têm, né? Como eu mostrei para vocês, ele é crítico daquela concepção de cultura deles, né? Dizendo que a cultura de massas é uma cultura dos ilotas, ou é uma cultura que não pode ser chamada de cultura, ou seria o ópio do povo. Ele vai dizer, não, é uma cultura como várias outras, né? Ela tem elementos que podem ser criticados e até devem ser criticados, né? Mas ela tem que ser vista também como uma forma cultural, né? Assim como a cultura erudita, a cultura clássica e as outras culturas que existem no nosso mundo. Não que você vai hierarquizá-las, mas você tem que pelo menos compreendê-las, porque uma cultura que você não compreende, fica difícil você falar qualquer coisa sobre ela. E um sentenciamento, um julgamento, não é a melhor fala que você pode ter sobre uma cultura na medida em que você não reconhece o outro sujeito e a relação que ele tem com essa cultura. Ele considera isso uma questão fundamental.
Então, ele vai propor o seguinte, olha, quando eu faço aqui uma discussão sobre a cultura de massa, mostrando como ela funciona, como que ela é importante nas vidas das pessoas, não é que eu esteja defendendo a cultura de massa, não é que eu estou dizendo que ela não pode ser criticada. Ela pode até ser criticada. O que eu não concordo é que uma noção de cultura elitista seja afirmada em detrimento apenas da crítica da cultura de massas. Ou seja, ele vai até usar uma frase que é interessante. Ele vai dizer o seguinte, o meu compromisso não digamos assim, não criticar a cultura de massa, mas é rebaixar a cultura erudita, né? No sentido de mostrar, bom, ela é uma referência de um mundo, ela é uma proposição de um determinado grupo social, ok, tem sua legitimidade, tem sua importância, ok, mas as outras formas também têm sua importância, têm sua legitimidade, então nós temos que entender o papel de cada uma dessas formas culturais, menos preocupados em hierarquizá-la, mas mais preocupados em compreendê-las. Essa é uma questão importante que o Edgar Morin vai colocar, né? Então ele admite que há uma certa interferência do público consumidor, definindo os rumos que essa cultura toma, embora ele reconheça que essa interferência é limitada e, obviamente, é o tipo de resposta que as pessoas podem dar a essa forma de produção cultural é uma resposta também limitada, no sentido que ela seria meramente comportamental. Eu assisto ou eu não assisto, eu consumo ou não consumo, né? É um diálogo nesse sentido pavloviano, né? Que seria assim, uma mera reação àquilo que o produto está trazendo ali, de aceitação ou de negação, né? Então Morin vai mostrar que a cultura de massas ela deve ser criticada, pode ser criticada, mas nunca de uma forma a você idealizar uma cultura erudita como fizeram Horkheimer e Adorno. Nesse sentido, o trabalho dele, embora tenha muito da teoria crítica, ele vai criticar esse aspecto do pensamento do Adorno e do Horkheimer, né? Então é isso, pessoal. Eu concluo aqui a contribuição do pensamento do Edgar Morin, que alguns autores vão chamar de estudos culturais franceses, outros de teoria culturológica, outros vão chamar de estudos sobre culturas de massa no século XX, que inclusive é o próprio nome do livro que ele publicou, mas em síntese, o que eu quero dizer é que a atualidade desse pensamento ele ainda se faz presente em muitas análises aí sobre o campo da comunicação, e o Edgar Morin trouxe, sem dúvida nenhuma, uma grande contribuição, não só num refinamento da interpretação proposta pela teoria crítica, como até com elementos críticos da teoria crítica, né? Refazendo aí todo esse percurso do que significa as teorias em comunicação. Nos nossos próximos tópicos, nós já não vamos tratar dos estudos de comunicação na França. Nós vamos trabalhar agora, nos próximos tópicos, com os estudos culturais ingleses, ou seja, os estudos de comunicação no âmbito da Inglaterra. A gente fica por aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo encontro. Tchau.